Sindolei Luiz de Souza Moraes, paranaíbense nato, advogado, disputou a primeira eleição para vereador em Dourados, em 2016, pelo PSDB. Depois foi candidato a deputado federal pelo PSL em 2018. Disputou a prefeitura de Paranaíba em 2020. Foi o terceiro mais votado quando recebeu 4.400 votos, ou seja, 20% dos votos válidos. E em 2020 candidatou-se novamente à Câmara Federal e finalmente foi eleito vereador em Paranaíba em 2024 pela União Brasil, com 699 votos, sendo o sétimo mais votado. Seja bem-vindo, vereador. Grato por atender o nosso convite. Tá ligado? Obrigado. Aí. Liberado? Pode dar um tostão da sua voz. Voz de locutor. É, ué. Bom dia, chamou. Bom dia, Léo Dias. Não, né? Léo Guimarães. O Janones me chamando de Léo Dias, pô. Tô fora. Seja bem-vindo. Obrigado, amém. Quero aqui cumprimentar todos os colegas, né? Os colegas vereadores da Câmara Municipal. É claro que hoje é o nosso dia. Cumprimentar o povo paranaíbense, aqueles que residem tanto na área rural como aqui dentro de Paranaíba. O nosso muito bom dia. Cumprimentar também meus amigos, né? E assessores, o Gregory, que ele é barbeiro ali na Iacal, então eu já quero fazer publicidade do salão dele, né? Quem cortar o cabelo vai lá no Gregory. É meu oficial. Trabalha à tarde, é oficial. Meu e oficial é bom, barbeiro. né? Chamorrão vai lá, dá um tapa no visual. O doutor Lucas, né? Lucas, advogado, nosso assessor também. Ricardo Albino, nosso assessor. E o Fernando Assunção, também nosso assessor que está aqui nos acompanhando. Eu quero falar uma coisa para vocês. O meu gabinete trabalha, viu, Léo? Correria. Durante esse recesso eu viajei fazendo o que havia me programado, né? E todos os dias eu ligava e o pessoal ligando, fazendo reclamações, eu passava as demandas. Que legal. O pessoal atendia, visitas. Então, realmente eu quero dizer que meus assessores estão de parabéns. Eles trabalham e dedicam profundamente pelo nosso mandato para atender a nossa comunidade de Paranaíba. Vereador, é uma pergunta básica que a gente tem feito para todos os vereadores que vêm aqui. Como é que entrou na política? Como é que você entrou na política ou a política que entrou em você? Na verdade, funcionou da seguinte forma, né? Eu saí de Dourados em 2011 e fui trabalhar como assessor de juiz lá em Dourados, na cidade de Dourados. E lá eu conheci a história de um ex-prefeito, o finado Ari Artuzzi, que você conheceu há vários anos, né? E o Ari Artuzzi era um cara muito querido na sociedade de Dourados, porém uma pessoa com pouco bagagem de estudo, de conhecimento. Virou prefeito, foi deputado estadual, entrou no limite com 6 mil e poucos votos. E aí eu busquei entender um pouco qual era a história da vida do Ari Artuzzi. E assim, o Ari Artuzzi era um homem que ele vivia para servir o próximo. Era essa a conduta de vida do finado Ari Artuzzi, que mais tarde perdeu o seu mandato em razão da Uragano, que o povo daqui de Paranaíba não sabe, mas você que está no mundo jornalístico, você sabe muito bem como se deu a Operação Uragano. Mas ali eu conheci a história dele, e aí um dia, quando eu saí de Paranaíba, eu lembro que eu abracei meu pai e minha mãe na rodoviária, até chorei, né, e disse o seguinte: olha, estou saindo para ser assessor, voltarei um juiz de direito, um magistrado. Tá bom. O tempo foi, um belo de um dia, estudando madrugada, e a matéria não entrava na cabeça, e aí eu parei e perguntei pra mim assim, o que eu quero da vida? Não, o que eu mais gosto de fazer? A minha resposta foi servir. Falei, tá bom, vou servir. Por que eu quero a magistratura? A resposta de imediato foi o salário de um magistrado, que a gente sabe que o magistrado hoje passa na magistratura e ganha seus 25 mil, né? Com o tempo tá lá com seus 40 e poucos. E aí, eu parei e pensei, já trabalhava tanto tempo na assessoria jurídica, a gente fica a maior parte do tempo fechado dentro de uma sala, enxugando gelo. Faz uma decisão, faz uma sentença, recebe um recurso, manda pro tribunal e assim que a gente fica. Foi onde eu parei e falei, se eu vou entrar na política. E aí eu comecei a estudar Educação Moral e Cívica, o SPB, Organização Social da Política Brasileira, os mais antigos, você foi longe, os mais experientes. Você tinha na escola, pô. Oi? Isso aí tinha na escola. Tinha, mas na minha absurdo, época, né? na minha época eu não estudei. E hoje não tem mais, Hoje não tem mais. SPB, Educação Moral e Cívica, porra. Isso é de suma importância. Quando eu disputei a prefeitura aqui, chamou só pra pegar um gancho, claro. Era meu sonho, se eu tivesse virado prefeito, trabalhar na grade curricular pra gente retornar o SPB, Organização Social da Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica, para que as pessoas voltassem, tenham um entendimento o que é cidadania e a organização do Estado. Talvez nós tivéssemos
uma política mais limpa, mais eficiente, nos moldes do que rege os princípios da administração pública. Mas nós não chegamos, e Deus sabe todas as coisas, para tudo ter o seu momento apropriado. E aí eu disputei, me organizei para isso, e entrei nas eleições da OAB de 2015, me tornei conselheiro do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, em Campo Grande, estava morando há 4 anos e pouquinho em Dourados. E posteriormente disputei a eleição para vereador em Dourados. Vereador, a gente leu aí as disputas, 5 disputas, você se lembra quantos votos teve no total? Aí? Poxa, o voto é sagrado. O voto é sagrado porque é a coisa mais difícil que tem. A eleição que eu considero, que eu mais fui bem votado, Léo, foi a eleição de vereador na cidade de Dourados. E eu explico por quê. Eu morava em Dourados há apenas 5 anos. Eu não conhecia a cidade. Eu trabalhava dentro de um fórum. Depois eu abri um comércio, uma casa de açaí, para ficar um pouco mais conhecido na cidade. Pedi exoneração em 2014 e fiquei sozinho na cidade. Então a minha família, ninguém era de lá. Os amigos eram construídos do zero. E você encarar uma campanha eleitoral ao lado de pessoas que têm todas as raízes fincadas dentro do município, não é fácil, ainda mais sem dinheiro. Naquela eleição, se não me engano, foi gasto em torno de 10 a 15 mil reais e conseguimos fazer 506 votos para vereador na cidade de Dourados. Aquilo me consagrou, fez com que eu ficasse conhecido na cidade de Dourados. E é claro, né? É aquele jingle clássico, né? Da Beyoncé, aí singulei. Eu ia falar pra você, eu ia falar desse jingle. Você conseguiu a façanha de já emplacar um dos jingles que mais ficou na cabeça, na minha escala. É na sola da bota, é na palma da mão, é o Mané Ovídio pra ganhar essa eleição. Segundo, vamos dar as mãos, 1, 2, 3 e votar no Tita dessa vez. 3º lugar é o seu. Sério mesmo, não... Olha o Sindolei, olha, se pegou de um jeito. Isso pega de um jeito. Caramba, e assim, bicho. E até engraçado. A ideia foi de quem? Curiosidade minha. Na verdade, eu que tava com vontade de fazer, colocar esse jingle. E aí eu falei assim, não vou colocar porque eu acho que não gera muita seriedade. Aí umas meninas, né, que trabalhavam na campanha do Geraldo Rezende na época, que era candidato a prefeito em 2016, falou, se você não fizer esse jingle, a gente não vai votar em você. Olha que bacana. E deu certo, ainda bem que você fez. Né? Então hoje, assim, eu chego na região, tanto na cidade, as pessoas às vezes não lembram o nome, Léo. Mas chega cantando a musiquinha. Chega cantando a musiquinha. Eu não sei, o QI musical é zero, entendeu? Foi bacana. Então, isso aí, em termos, nos ajudou e fez com que a gente ficasse um pouquinho mais conhecido. Mas aí, Sindolei, essa disputa toda fez com que você voltasse aqui para sua raiz e exercer seu primeiro mandato. Como você está se sentindo aí nesse primeiro semestre, nesse primeiro momento, Sim, né? O primeiro momento do mandato, né? Na verdade, o Chamorro, eu falo que a vida ela é formada com várias experiências que a gente adquire ao longo do tempo, né? Então, assim, eu sou muito grato pela vida que eu tive na cidade de Dourados. Se eu não tivesse saído de Paranaíba, eu não teria tido o conhecimento e a maturidade que eu adquiri hoje. Por exemplo, lá naquela cidade, eu fiz a maior façanha, Léo, da história do estado, que foi conseguir conduzir mais de 400 veículos enfileirados em um movimento chamado Movimento Combustível Justo. Passamos a fronteira, fomos fiscalizados e seguidos pela PRF, na frente e atrás. Imagina aquele comboio numa rodovia, 130 quilômetros, passamos mais de 1.000 veículos, algo que eu achava que eu nunca ia conseguir na vida, mas nós fizemos, e ali adquirimos um conhecimento a mais, as pessoas conheceram. A eleição de 2018, quando eu saí para federal, né, com o número 1717, me consagrou quase 20 mil votos no estado e quase 3 mil votos dentro de Paranaíba. Essa eleição me ajudou muito, politicamente e conhecimento. E aí, posteriormente, passadas as eleições, eu fui trabalhar no gabinete da Soraya Tronic, a senadora Soraya Tronic, que tinha sido eleita naquele momento com o nome do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E eu também havia disputado a eleição, também na mesma agremiação. E aí, passado 2 anos, praticamente, ela pediu para mim... na verdade, eu tive a autonomia de construir o partido, o antigo PSL, em alguns municípios, né? E aí, em Paranaíba foi um deles. E aí, bateu janeiro, ela falou assim, volta para Paranaíba e disputa a prefeitura. E eu pensei, falei, caramba,
que eu já tinha um trabalho bem prestado na cidade de Dourados. Tinha uma eleição praticamente bem mais favorável nas eleições de vereador lá em 2020. E aí eu pensei, tentei na época colocar outras pessoas para disputar a eleição, mas as outras pessoas não quiseram as que eu queriam, e aí eu acabei vindo disputar a eleição de prefeito. Foi uma experiência sui generis, porque eu nunca tinha passado por aquilo, montar um grupo sozinho, um grupo fora da política, porque foi o que nós fizemos. Só tinha o Pedrinho, ex-vereador Pedrinho, saí pegando pessoas da unha, construindo discurso para candidato, para explicar. Então eu chegava, Léo, você tem condições de ser candidato, você está contente com a política local? Não. Cara, você é uma pessoa que não tem nada que desabone a sua conduta de vida e nem familiar. Então eu fui trazendo. E montar um plano de governo, chamou, não é fácil. Você pagar para uma pessoa fazer um plano de governo é simples. E você ler e decorar e ir pros embates, tranquilo. Mas você elaborar e você trabalhar e você construir, realmente isso não é fácil. Então é essa bagagem que a vida me trouxe, trabalhando tanto no Senado Federal, depois novamente com o atual deputado federal Rodolfo Nogueira. Isso me ajudou a ter diversos relacionamentos no estado, diversas prefeituras e câmaras de vereadores, sem falar a União das Câmaras de Vereadores em Campo Grande, que sempre participei ativamente ao lado do ex-presidente Giovanni Vieira, que perdeu agora para o Daniel, que é vereador lá de Dourados, o Giovanni de Juti. E diante disso, a gente vira vereador em Paranaíba. Ou seja, a gente tem um projeto, um planejamento em mãos, um plano de governo que a gente acreditava. Se a gente tivesse sido eleito, a gente aplicaria dentro do nosso município. E aí, eu sempre fui muito otimista. Para mim, o Léo, não existe limite. O limite sou eu que faço. E aí eu gosto de falar assim que eu não conheço o meu limite. Eu sou um sonhador. Eu olho, eu quero que as coisas mudem, eu quero que as coisas aconteçam. Tanto nós estamos com 7 meses de mandato. Nós já apresentamos, que é muita coisa. Isso que eu ia entrar, a sua produção legislativa. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Pode fazer, antes de eu falar. Como que tá a relação com a Soraya? Não tenho relacionamento com a Soraya mais. Desde 2022. Ela pagou mico aí, você sabe. Ela pagou. Deu um cavalo de pau total, irmão. Eu fazia assessoria. A mulher vinha aqui, Bolsonaro, depois a mulher tava lá pedindo impeachment do cara praticamente, irmão. Eu fazia assessoria e eu rodava o estado e aconselhava dentro daquilo que dava. Sou muito grato à senadora Soraya pelas portas que ela me abriu na época, pelos recursos que ela me possibilitou para que eu colocasse, tanto em Paranaíba como em diversas outras cidades aqui no nosso estado. Sou grato a isso. Assim como ela deve ser grata ao ex-presidente por ter dado uma eleição para ela ao Senado, que o Senado é o céu. É a coisa mais difícil que tem você virar senador. É mais fácil ser governador do estado do que senador da república. Realmente é dificílimo. Mas enfim, ela fez as escolhas dela. Eu aconselhei a não sair candidata em 2022. Ela quis sair candidata. Atrapalhou imensamente tanto a minha campanha eleitoral como a campanha da Rose no estado para o governo. Porque, querendo ou não, a rejeição pegou. Tanto é que eu tô falando a verdade, que ela fez 8 mil votos para presidente da República dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Que é vergonhoso. E foi vaiado. Foi vaiado no show do Roupa Eu Nova fui lá o candidato a deputado federal mais bem votado dentro da União Brasil em 2022. Fiquei quase 5 mil votos na frente do Marcelo Miglioli, que quase foi eleito senador em 2018. Em 2022, o que eu tinha em 2020? Em 2018 eu tinha o nome do presidente Bolsonaro. Em 2022, o que eu tinha? Eu tinha a autenticidade, a coerência, o trabalho prestado e que as pessoas conheciam de mim. Mas eu paguei um preço. Eu tinha uma campanha eleitoral em 2022, o Léo, até consagrada. Dentro do partido eu era o primeiro, tanto eu fiquei em primeiro lugar dentro do meu partido, União Brasil. Faltou 14 mil votos para fazer. As pesquisas no início, elas montavam ali em torno de 45, 50 mil votos. E aí a gente foi caindo e aí as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Mas... E agora, né, bicho? Porque ela... Mas eu sou grato a Deus por isso, tá? As coisas acontecem no momento a galera que elegeu ela tá decepcionado com ela. A galera do lado de lá, meu irmão, não tá nem aí pra ela também, não. Você acha que Lindbergh, você acha que Lula vai... Venha, Soraya, agora sério. Agora ficou sem rumo. Agora tá ali no meio. Tá, não tem o que fazer, né? Eu quero falar sobre isso. Em termos de recurso, de emendas, ela foi fantástica pro Estado, em termos de recurso.
Ela trabalhou, de fato ela correu atrás. Só que assim, chamou. Há pouco tempo eu ouvi um colega dizendo o seguinte: a gente tem que reeleger o senador fulano de tal, porque ele é um pai para Paranaíba, traz muito dinheiro. Cara, pelo amor de Deus, para mim emendas tinha que ser descentralizado, Léo. Porque para mim a emenda, ela é como se fosse uma compra de voto deslavada. Porque se ela é descentralizada, presidente da república, governador e prefeito, acabaria desse negócio do vereador. Eu busquei tantos milhões. Eu coloquei tantos milhões em Paranaíba, então vocês são obrigados a apoiar a minha reeleição. Isso não vai dar oportunidade para você, Chamorro, que nunca colocou uma emenda porque você não tinha um mandato? O que isso demonstra para mim? Uma tamanha pequenez gigante. Léo, eu quero votar numa pessoa pelo conhecimento que ela tem. O conhecimento da autenticidade, a coerência, conhecimento de vida. É isso que eu quero, é isso que a pessoa vai me representar. A pessoa tem pouco estudo, mas ela é coerente, ela é autêntica, ela tem responsabilidade. Entendeu? Essa pessoa me representa. O histórico de vida que ela tem. Entendi. Então é bom a gente deixar isso claro para as pessoas entenderem que emendas não devem garantir um voto dentro de uma urna. E sim o trabalho prestado que a pessoa faz no campo da legislação, que é o ordenamento jurídico, que vai trazer qualidade de vida para mim, para você e para quem está nos ouvindo, para as pessoas que mais precisam. Vereador, para quem está nos ouvindo, fala um pouco da sua produção legislativa. Foi intensa, né? Então, eu acredito, e assim, sou grato também aos colegas vereadores que acompanharam e assinaram junto com a gente, depois todos que votaram também juntamente. Nós temos, na verdade, foram 20 projetos, quer ver? Pra você ter uma noção. Até anotei porque são muitas coisas. Nós temos, eu acho que isso faz história em Paranaíba. Eu acredito, porque em 7 meses de mandato, nós temos aqui, projetos de lei aprovados, 10 projetos de leis aprovados. Decreto, projeto de lei rejeitados, 1. Esse projeto rejeitado foi uma maldade extrema e depois eu vou falar sobre ele. Porque era para atender a necessidade das nossas entidades. Quem tem filho que precisa colocar ali no lar Joana de Ângeles, Internato Jesus Consolador, até mesmo a PAI, sabe como essas entidades atendem bem essas crianças. As pessoas que têm condição melhor, o que ela faz? Ela paga um particular. Mas aquele que está lá na ponta, que realmente necessita, que tem que trabalhar cedo, o dia todo, ele e a mãe, ele precisa colocar nessas entidades. E aí, ao todo, foram 18 projetos de leis apresentados até o momento. 18 projetos de leis. Tem um projeto de lei que está sendo polêmico, aquela questão do IPTU, né? Naquela questão do IPTU. Até a propósito, não está com a grafia equivocada lá, porque no projeto de lei está braços de rua, deve ser buraco de rua. Buracos de rua. Aquilo lá já foi. Tá, eu não sei se ela já foi corrigida. Foi republicada com o mesmo. Com o mesmo? Porque assim, braços. Tá. É importante o Lucas estar acompanhando aqui, porque essa questão dessa emenda já foi apresentada de forma verbalizada. Eu acredito que foi apresentada de forma escrita, inclusive uma emenda do atual vereador Lúcio, que tinha feito a alternância de 15 dias para 45 dias, o tempo hábil para o prefeito atender a demanda, foi publicado primeiramente sem a emenda do vereador. Então isso é um erro grotesco que tem que advertir a Secretaria da Câmara para que essas coisas sejam sanadas. Mas lá são buracos de ruas. Buracos de rua. O que acontece? Essa lei, Chamorro, eu já disse, ela não é para... Eu quero que você que está na sua casa, para um pouquinho, fazer o que você está fazendo e presta atenção nas nossas colocações. Nós não queremos perder a receita do município. Porque fica a critério do prefeito. Pode ser eu o prefeito, Chamorro. Se eu for prefeito na próxima legislatura, eu vou ficar à mercê e à responsabilidade de cumprir essa lei. O que eu não quero e eu não quero mais, e eu tenho certeza que você que trabalha duro o dia todo, quando você chega e você vê um caminhão cheio de pincha ali com pedrisco, a pessoa vem e você fala assim, vai tapar o buraco da minha rua. Aí você vê o cara pegando pá, com aquelas pedriscas que já foi licitado, o município está pagando aquilo dali, seu dinheiro, meu dinheiro, nosso dinheiro, e jogando aquilo ali dentro do buraco. Cadê a fiscalização da prefeitura sobre o serviço licitado? Não foi isso que nós... Mas cadê a sua fiscalização? Você está sendo omisso. E aí o que acontece? E como eu já vi, tem vídeo no meu Instagram, os caras vêm e jogam. Aí vem com um negocinho de pneu, num cabo de madeira, e bate ali, soca com a mão. Pelo amor de Deus. Aquilo ali na próxima chuva, o que vai acontecer?
a água vai entrar, o movimento de carro vai passar, o asfalto vai sair e vai ter que fazer de novo. E a gente não tem os problemas resolvidos na cidade. É de uma suma ignorância e falta de vontade e de eficiência na prestação de serviço público que, assim, eu fico até besta de ver. E eu não quero não é perseguir prefeito nenhum, mas a gente tem que buscar seguir os princípios da administração pública. E a eficiência é o bojo, é o coração. É claro que tem a publicidade, a moralidade, mas o primeiro ponto é ser eficiente na prestação de serviço público. E aí a gente percebe que não. Como tem caso de uma moça que mora perto da FIPAR, ela já tem, há poucos dias ela me procurou, Sindolei, até hoje não trocou a lâmpada da porta da minha casa, desde o início do mandato, e que já foi solicitado. E aí o que acontece? E aí vem os defensores. Por exemplo, tem uma secretária aí da prefeitura, ela foi no meu Instagram esses dias e postou: vereador, tá na hora de você contratar uma assessoria jurídica. E eu quero dizer, se for do porte dela, eu não quero. Tem pessoas melhores que entendem. E aí eu falo direto mesmo, Léo, porque eu fico indignado, porque hoje eu tenho meu mandato, mas eu sou sociedade, eu sou um civil. A política passa e eu vou ter que viver sob a tutela de outras pessoas que vão me administrar. Então o período que eu tive a oportunidade, que Deus me permitiu, eu tenho que buscar fazer o justo e o que é certo. E aí, bora lá, o Código Civil, ele responsabiliza o município pela omissão do serviço prestado. Você vem com o seu carro, às vezes você distrai um pouquinho e você bate no buraco ali, você pode perder uma direção, vê uma pessoa numa moto e você bate. Essa pessoa pode cair, quebrar a clavícula, quebrar a coluna ou até vir a óbito. Quem está errado? Os dois? Os três? Mas o município, se tivesse talvez a viabilidade daquela malha em perfeito estado e sinalização, não teria ocorrido o acidente. Vai ter que indenizar. Então o que é mais compensatório para o município? E aí, detalhe, vai ter que indenizar, dependendo. Entrar no RPV, recurso de pequeno valor, que ontem já foi um dilema na Câmara, ou através de um precatório, que aí é perder de vistas. E aí a gente, cidadão, a gente tem todos os nossos direitos tolhidos. Poxa, é uma vergonha. É uma vergonha que acontece. Como eu fui chamado, né, por um outro colega de rádio aí, de analfabeto jurídico. Pelo amor de Deus, o cara não tem nem moral para falar dele, vai falar de mim. Então, são as nossas indignações dentro da questão da administração pública. Esse projeto de lei, ele da isenção de IPTU, ele correu o Estado e correu o Brasil já. Inclusive, agora eu estava falando com um rapaz de São Paulo, tinha um outro vereador do Estado da Bahia, estava falando com o meu assessor Lucas aqui com os meninos, eu acabei de falar com esse de São Paulo. Mandei também para o vereador Gilson, lá de Recife, filho do ex-ministro da Cultura, não, do Turismo, né? Ministro Gilson, ex-ministro da Cultura do Turismo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que é vereador lá em Recife. Eu tive a grandeza de espalhar, porque eu quero que isso seja aplicado em todas as cidades. Vai julgar no futuro? Vai. Mas é inconstitucional? Eu não vejo inconstitucionalidade, porque o prefeito não vai perder receita, desde que ele cumpra com a função do seu mandato e vai atender todos. Tramitou e tá valendo? Como é que tá? Foi promulgado. Já foi promulgado. Foi promulgado pela Câmara Municipal. Pegar a lei, ela pode... O prefeito vetou. O VAR tá lá. Então, o que vai acontecer? O VAR deu o gol, ué. Não tem mais o que falar. Exatamente, o que vai acontecer? Agora não adianta. É inconstitucional, não quer... Tá, o VAR foi lá e falou... Pronto, deu gol. Que vai discutir judicialmente isso depois. Aí se for caçar, porque o Brasil agora é só isso também, né? Exatamente. Perde no parlamento, vamos pra justiça. Então, o que eu quero pra não cair lá no seu parente de sobrenome lá. Ou se quiser continuar sobre ele. Nós tivemos no recesso. Eu aproveitei o meu recesso para eu viajar. Fui para a cidade de Dourados, que é a cidade que eu tenho muito conhecimento, e fui aproveitar o Cone Sul. Visitei umas 13 cidades ali. Tenho minhas pretensões políticas, que eu já deixei isso muito claro, Léo. Nunca escondi nada para ninguém. Quem disputa eleição tem que estar disputando. Hoje, já disputei 2 para federal. Hoje a minha pretensão é vir candidato a deputado estadual. Estou preparado. Tenho bagagem para isso. Tenho conhecimento, tenho relacionamento, tenho know-how político no estado. Tenho know-how pela União Brasil. Talvez pelo PL. Ainda não sei, mas o interesse ainda é o PL. Mas eu preciso construir uma saída amigável de sigla para a questão de fidelidade. Sair pela porta da frente. A Rose já me garantiu a possibilidade, ela me dá a alforria, né? Ela é muito grata pelo companheirismo que nós praticamos nas eleições passadas. E o Asa?
Oi? Você acha que o Asa vai bem no PL ou não? O Asa... Olha só. Eu concordo. É política. Existem pessoas que não gostam e existem pessoas que gostam. Tanto é... Não... O Polon sapecou o milho lá. Eu vi ele sapecando. Assim, eu não quero entrar nessa... Claro. Porque eu tenho o meu posicionamento sobre. Mas, gostando ou não gostando do Azambuja... O Azambuja, o Reinaldo, é a maior liderança política do estado do Mato Grosso do Sul. E aí eu explico como. Quantas prefeituras... O cara pegou o Eduardo Riedel, desconhecido. Eu costumo falar que o Riedel é o Tarcísio dele. Tipo o Bolsonaro, fez Tarcísio, o Riedel é governador. dele. Os caras têm mais de 600 vereadores debaixo da... Então assim... eu não gosto. Mas você votou no vereador. Votei. O vereador tá com ele. Tá. Esse vereador comprou voto? Não comprou voto? Vamos... A gente vai... Pra entrar nessa caixinha, a gente tem que ir mais profundo. Então, eu respeito o trabalho do Reinaldo Azambuja. É uma grande liderança. É a maior liderança política que a gente vê em termos de coordenação e organização. Juntamente com o Sérgio de Paula. O que esses homens fizeram dentro de coordenação e estruturação de grupo de pessoas, nem o André Putinelli conseguiu fazer nos melhores momentos que ele tinha. Xadrezão bacana, né? Entendeu? Porque aí o Asa vem, aí o Maicão também vem. No lugar, Sei o Maicão no PL, hein? Vou te falar um erro que eu tive em 2020. Pensou? Oi? Sei o Maicão no PL? Não, eu não tenho nada contra o Maicon. E o João? Que rolê, né, João? Se não olhar, política é muito bacana. Mas né, eu falo assim, por exemplo, eu posso me considerar o paladino da moralidade, mas pra você eu sou a lama. Entendeu? Cada não existe cada paladino um da moralidade. eu também concordo, pô. Eu errei muito na eleição de 2020, quando eu vim disputar a prefeitura, chamou... Não sei se vocês lembram disso, Léo. E eu dizia o seguinte, eu não quero me atrelar aos políticos tradicionais de Paranaíba. Tá bom, eu alcancei um teto, 4.407 votos. E se eu tivesse buscado da forma que manda a política? Porque não é o que eu quero. Porque o que eu queria era realmente ter um mandato de prefeito 100% independente, de mudança e transformação de gestão de cidade. Eu sonho com as coisas, eu sonho com uma cidade bonita, limpa, bem organizada, progressista. Olha Chapadão do Sul. Olha o que está acontecendo em Chapadão do Sul. Então, é grandeza. Olha só. Olha para vocês verem, só um detalhe, rápido. Paranaíba são quase 400 milhões de arrecadação ano, tá bom? Inocência, eu estava fazendo a pesquisa ontem, parece que são 124 milhões ano. Lá, e aí esse detalhe porque surgiu sobre ontem, lá eles pagam o RPV, que é recurso de pequeno valor de um processo judicial, até 30 salário mínimo. Cacilândia até 15. A arrecadação é menor que Paranaíba. Mas Paranaíba não dá conta de pagar as suas dívidas. E aí vai postergando. O advogado tem que fazer a sua defesa, ele não recebe nada para iniciar o processo. E aí vai 10 anos para receber. Você que teve seu carro quebrado por causa de um buraco mal prestado pelo serviço, ou, Deus lhe guarde, uma pessoa que perdeu um ente querido dentro do seu município e foi indenizado, ele vai levar talvez 10, 15 anos para receber. É claro que aí, se você colocar 30 salários mínimos, igual em Inocência, né, em outras cidades, 30 vezes 1.500 dá 45 mil. Poxa, hoje aqui em Paranaíba foi aprovado na Câmara ontem 9. Aí você coloca 9 vezes 1.500, vai dar 9, dá 13.500 reais. Mas é só o que o município consegue pagar. Consegue pagar porque não tem planejamento, não tem prioridade. E aí, eu não estou acusando o colega prefeito. Longe, não quero fazer isso. E jamais vou fazer. Agora, o que é certo tem que ser dito. O que é certo tem que ser dito. Chamorrão, vereador, a última pergunta e as considerações finais. Não, termina não, vamos continuar falando, tem muita coisa. Você já falou, assim, a gente ia falar da questão nacional. Anda a última pergunta, só pra... Vou te mostrar uma coisa, o que eu tava falando é essa questão do precatório. Olha só, a lei que a gente entendia de forma injusta do servidor público, R$200, vale alimentação. Poxa, R$200 faz uma diferença para quem precisa. Aí a pessoa ficava doente, realmente ficava doente, tinha que pegar um atestado, pegava atestado, tinha que comprar um medicamento. Aí ela perdia os R$200. Isso é vergonhoso. Uma vez, o atual prefeito, na gestão anterior, ele gravou um vídeo expondo pessoas com atestado. Isso
Gente, isso é vergonhoso, isso foge da liturgia do mandato. Porque existe regramentos, existe procedimento administrativo. Se você apresentou um atestado, cadê os fiscais então para analisar? Vamos ver o atestado. Essa pessoa tá bem, ela tá boa. Quem foi o médico? Atestado falso. Caça o CRM do médico. Dá um BO, né? Pelo amor de Deus. Sindolei, eu tenho os reclames do Plim Plim. Você lembra dos reclames do Plim Plim? Então essa lei pode gerar... O que ela vai gerar? Peraí. Vereador, vou precisar das suas considerações finais. Exatamente. Sabe por quê? Tem uns reclames do Plim Plim. Se não, o Estevão lá, só liga pra mim depois. Obrigado pela presença primeiro. Pô, primeiro que a casa é sua, né? Obrigado. Sempre que precisar, os microfones estão abertos. E a gente queria saber as suas considerações finais aí pra quem tá ouvindo a cultura. Pessoal, bem, o nosso mandato é sempre voltado para servir, sempre com prioridade voltado em procedimentos, né, de mudança e transformação para a nossa cidade de Paranaíba. Não enxergam um mandato ausente. Graças a Deus eu tenho 4 assessores que dedicam muito bem ativamente dentro do nosso gabinete, atendendo às nossas solicitações, às nossas demandas e atendendo a sociedade. Eu busco intermediar tempos dentro da nossa cidade, tempo me preparando e estudando e também correndo atrás da minha pré-campanha de deputado estadual. A nossa cidade tem muito a crescer com a presença ativa de um parlamentar urbano dentro da nossa região. Então eu quero mandar um abraço, um beijo no coração de todo mundo e dizer o seguinte: uma coisa é meu posicionamento político e ideológico, a outra coisa é o meu mandato dentro de Paranaíba. Meu mandato sempre vai ser voltado para servir e atender quem mais precisa. E aí, da mesma forma que eu sempre respeito os posicionamentos diversos, eu peço que as pessoas tenham entendimento e respeito. Não é porque eu sou vereador, mas eu tenho o direito de ter as minhas escolhas e as minhas convicções, pois são elas que dão sustentabilidade para o meu mandato em Paranaíba. Para finalizar, eu quero mandar um abraço ao nosso amigo deputado federal Rodolfo Nogueira, a Jeane Nogueira, vice-prefeita de Dourados, e também para o Denilson Siqueira, meu amigo, pré-candidato ao Senado, lá do Paraguai, está acompanhando essa nossa entrevista, mora lá em Assunção, me ligou agora há pouco, está ativamente trabalhando e confiante na sua vitória ao Senado do Paraguai. E também um grande abraço para o meu amigo Fernando Soares, colunista do jornal Mídia Marketing de Campo Grande. Bacana. Aquele abraço, Deus abençoe a todo mundo. E obrigado a vocês, obrigado à comunidade de Paranaíba, e em especial a minha família sempre. Beijo no coração.